TV Tradição no acampamento Farroupilha, e eu tenho a honra agora de conversar com o senhor Toninho Ávila. E eu vou me permitir ler o histórico desse homem, e na verdade é um histórico até reduzido diante de tanto feito que o Toninho tem realizado ao longo da sua vida. Ele é tido indiscutivelmente como um dos melhores apresentadores de programas do Brasil. Com sua experiência tradicionalista, conquistou uma invejável galeria de troféus, que chega a uma quantia expressiva de mais de 319 troféus. Com isso, Toninho Ávila chegou a conquistar, em outras emissoras de televisão, os maiores ibopes em seu segmento. Chegou a percorrer mais de 200 mil quilômetros a cavalo, conquistando com isso grandes amizades e um imenso público em todas as faixas de idade e classes sociais. Ele é comunicador, declamador, trovador, tropeiro e profundo conhecedor da tradição gaúcha. Toninho Ávila, é um prazer em receber aqui na TV Tradição, e eu queria começar lhe cumprimentando em primeiro lugar, mas lhe perguntando, usando esse seu vasto conhecimento da nossa tradição e do tradicionalismo, se a nossa carta de princípios está sendo levada a sério. Tudo bem? Tudo bem, André, é uma satisfação muito grande estar presente aos telespectadores da TV Tradição e os meus conterrâneos de Rio Grande do Sul. Eu fico muito satisfeito. Esta carta de princípios, que foi redigida por Glauco Saraiva e foi depois que, pela uma equipe muito grande de tradicionalistas, o Glauco Saraiva redigiu. Ela começou a entrar no tradicionalismo gaúcho em uma convenção em Taquara em 1961. Em 1977, numa convenção em Santana do Livramento, no mês de julho, do CTG Fronteira Aberta, essa carta de princípio passou a fazer parte do artigo 10 do MTG do Rio Grande do Sul, que por sua vez foi fundado no dia 28 de outubro de 1966. Essa carta de princípio, para mim, André, e aos telespectadores, é um livro de reza, é tábua de altar. E eu, quando saí de Santa Maria, há muitos anos atrás, eu já levei essa carta de princípios, que eu saí daqui em 75, mas a carta já era conhecida desde 1961 e ainda não fazia parte do MTG. Mas as pessoas que cumprirem realmente o que diz nessa carta, eu te afirmo, André, como 1 mais 1 é 2. Como sol é sol, lua é lua e Deus criou o mundo, isso é verídico, óbvio e natural. E os tradicionalistas que seguirem a carta de princípio, eu tenho certeza que são homens e mulheres tradicionalistas de veras, de fato, e estão cumprindo, estão acatando as leis e os poderes públicos legalmente constituídos, enquanto se mantiver dentro dos princípios democráticos vigentes. Então, uns artigos estão sendo rigorosamente cumpridos. Alguns, me parece que não. Quais, por exemplo? Por exemplo, nós temos essa festa maravilhosa, o artigo 1º, auxiliar o Estado na solução dos problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo. Isso aí é importante, é o que todos nós estamos fazendo, você, apresentador, a direção da TV, os tradicionalistas que estão aqui em Porto Alegre, comemorando essa Semana Farroupilha, que não é semana, é mês Farroupilha, né? Então isso aí estão auxiliando o Estado, estão vivendo em comunidade e unindo os tradicionalistas nesse Parque da Harmonia, que é o nosso campo de concentração para unir os tradicionalistas todos os anos no mês de setembro. Nós precisamos promover no meio do nosso povo uma retomada de consciência dos valores morais do gaúcho. Isso também existe, existem as pessoas que desvirtuam, mas lutando lá na frente, o artigo 10, 11, 12 e 13. Diz que é para nós evitarmos atitudes pessoais que se promovam no meio tradicional, pessoas que querem se autopromover. É o artigo 12. O artigo 13, aí é onde nós vamos entrar, o artigo 13 que diz evitar atitudes pessoais ou coletivas movidas por interesses subterrâneos de natureza política, religiosa ou financeira. E tem horas assim, parece que as finanças pulam na frente dos homens, na frente das mulheres, das prendas, das chinocas, dos peões, dos patrões, e a ganância pelo dinheiro. O dia que nós chegarmos a botar a ganância na frente da realidade do tradicionalismo, nós começamos a nos perder. Então tem muitas coisas que não tem dinheiro que pague. Sabemos que sem dinheiro ninguém vive. Tudo precisa de dinheiro. Mas tem coisas que precisam olhar com muita atenção. O artigo 12, 13 e 14, que é
evitar institutos pessoais ou coletiva que deslustrem ou venham em detrimento dos princípios morais da formação do gaúcho. E evitar, o 14º, que os 15º, evitar que os núcleos tradicionalistas tenham nome de pessoas vivas para não se autopromoverem. Aí eu vejo um pequeno erro, porque eu vejo o nome de pessoas vivas. O artigo 23 nos diz que é comemorar e respeitar as datas efemérides e vultos nacionais, principalmente o dia 20 de setembro como data máxima no Rio Grande do Sul, que é o que nós estamos comemorando. Porém, eu vi em CTGs por aí, eu vi em São Paulo, eu vi no CTG aqui em Alvorada, CTG Campeiras do Sul, que o Sesimbra Jaques fundou o Grêmio Gaúcho o dia 25 de maio de 1898. Não foi dia 22 de maio de 1898. Nós temos muitos movimentos gaúchos que, retrocedendo, começou tudo em luta do pró-gauchismo. O CTG, o 35, foi fundado em 24 de abril de 1948, mas 5 anos antes, em 19 de outubro de 1943, o Major Laureano de Medeiros fundou o Clube Juí, em Juí, o Clube Farroupilha, em Juí. 5 anos antes, em 31 de janeiro de 1938, a Sociedade Lombagrandense, que está aqui, até inclusive o nosso amigo diretor da rádio, o Zé Catelos, faz parte do CTG. Então são 10 anos antes do 35. E 90 anos antes, o dia 8 de novembro de 1857, foi fundada a Sociedade Sul-Rio-Grandense, no Rio de Janeiro, aonde em 1977 surgiu o CTG Desgarrado Pago. Mas ela já foi criada com os fundamentos de manter as tradições vivas para, no tempo do Império, dar apoio aos gaúchos que foram para o Rio de Janeiro e lá não tinham apoio. Então, João Sesimbra Jaques, aliás, quem fundou a Sociedade Sul-Grandense foi Antônio Álvares Pereira Coruja, porto-alegrense, 1857, 90 anos. O Sesimbra Jaques, 91 anos depois, fundou os Grêmios Gaúchos. E o que o senhor acha que está acontecendo para que esses artigos não estejam sendo respeitados? Onde é que está o senhor consegue identificar onde é que está o problema, onde é que está começando o problema, onde é que está se perdendo um pouco o norte aí que foi estabelecido, que é estabelecido pela Carta de Princípios? Eu acho que é simplesmente falta de palestra nos CTGs, porque o CTG deve ter o seu diretor ou diretora cultural, a região também deve ter o seu diretor ou diretora cultural, o MTG de cada estado, que são as federações, deve ter o seu diretor cultural de cada estado, e a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha também tem seu diretor cultural. Se todos os diretores do CTG até a Confederação se unirem e fazerem palestras realmente para mostrar para os peões e para as prendas a real e fundamental importância que tem a Carta de Princípios, nós vamos, aos pouquitos, devagarinho, nós vamos transpor todas essas coisas que está acontecendo. Então é simplesmente cumprir a Carta de Princípios, André. E eu até me propus, como fui nomeado diretor de História da CBTG, de fazer palestra em todos os CTGs do Brasil, e a gente sabe que a parte financeira eu também tenho que olhar o artigo 13, porque eu não posso me autopromover, o artigo 12 e o 13 também buscar finanças para mim, me autopromover financeiramente, mas eu, pelo contrário, eu tenho um plano, graças a Deus, eu desatar o peito e derrete o pensamento, como eu digo brincando, se funcionar o cerebelo, bulbo e protuberância, eu tenho uma maneira de fazer palestras para transpor todas essas irregularidades com amor, com carinho, com paz, com abraços, com sorrisos, e levando a tradição gaúcha, em vez de tirar dinheiro do CTG, deixar dinheiro para o CTG, para a região, para o MTG, e ainda deixar uns troquinhos na sede do CBTG. Bueno, e o senhor, com essas suas andanças aí pelo Brasil afora, certamente o senhor acaba visitando muitas entidades por aí, e eu gostaria de saber como é que o senhor tem visto o nosso tradicionalismo fora do Rio Grande do Sul. Olha, o Rio Grande do Sul, os CTGs são uma extensão do Rio Grande do Sul. 99% dos gaúchos que saíram daqui fundaram CTG em qualquer estado. Tem CTGs em quase todos os estados, tem todas as federações, éramos 10 federações no Brasil. Os gaúchos nascidos aqui, então com a saudade do gauchismo do Rio Grande, fundaram lá. Mas também tem gaúchos que são gaúchos de coração, netos e bisnetos de gaúchos que têm o sangue daqui, fundaram CTGs com os mesmos princípios, com o mesmo fundamento. Portanto, é forte a tradição gaúcha em outros estados, mas também às vezes eu vejo alguns estados que querem superar, que dizem que não, que o Rio Grande do Sul perde para nós somos mais gaúchos que o Rio Grande.
em hipótese alguma, ninguém é mais gaúcho que o Rio Grande, pode ser igual. E competir não quer dizer que é mais gaúcho, porque competir é ganhar o jogo, entendeu? Um time que ganhou não quer dizer que é mais time que o outro. O pior time de futebol perde com o segundo. Então, em competição não quer dizer, mas no telurismo, o Rio Grande do Sul é imbatível e está de parabéns todos os estados, principalmente o meu glorioso estado do Paraná, que tem como presidente atualmente o Rogério Pankevics, e estou à disposição para vocês para ajudar a corrigir se preciso for. Use o meu nome e eu estou às suas ordens para os serviços leves e pesados. Toninho, muito obrigado por esse bate-papo bastante elucidativo, educativo. Certamente o pessoal que nos assiste vai repensar, quem sabe, suas atitudes e buscar um pouco mais aquilo que realmente são as nossas origens. Te agradeço pelo trabalho desenvolvido em prol da nossa cultura, em prol do nosso Rio Grande, e conte sempre com a TV Tradição. Eu agradeço o André, agradeço a TV Tradição, a direção da TV, e quero dizer aqui de coração, de corpo e de alma. Quando eu palanquear o pingo aí na porteira do CTG de vocês, eu dei uma atenção que nós vamos conversar sobre coisa séria, sobre carta de princípio. A gente faz, não faz, a gente erra, deixou de fazer, magoou uma pessoa, mas com essas 5 palavras a gente corrige tudo que aconteceu de errado e de certo. Parabéns, com licença, por favor, desculpe e muito obrigado, são palavras de valor de um gaúcho civilizado. Para a TV Tradição do acampamento Farroupilha, André Magalhães.